Eduardo Bolsonaro, um nome que representa, ao mesmo tempo, um recorde histórico de votos e hoje um processo no Supremo Tribunal Federal. Como é que o poder conquistado nas urnas acabou levando a um confronto tão direto com a mais alta corte do país? É isso que a gente vai desvendar agora. Olha, para a gente ter uma ideia do peso dessa história, vamos começar com essa frase aqui. É da denúncia formal do Procurador-Geral da República. Basicamente, a acusação é gravíssima. A de que ele teria usado a ameaça de sanções de outro país para pressionar a justiça brasileira. Isso já dá o tom da tensão que a gente está falando. Então, fica a pergunta, né? Como é que um deputado federal, no exercício do mandato, chega a ser acusado de coagir a Suprema Corte do próprio país? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo e refazer os passos dele, desde o comecinho da carreira até chegar nesse ponto de colisão com as instituições. Bom, vamos lá. A dinastia política Bolsonaro. Para entender o Eduardo, a gente tem que, primeiro, entender o sobrenome que ele carrega. A identidade política dele foi forjada dentro de uma das famílias mais influentes e também controversas da política brasileira recente. E isso, com certeza, moldou a trajetória e a visão de mundo dele. Mas, afinal, quem é Eduardo Bolsonaro? Ele é o terceiro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, irmão do senador Flávio e do vereador Carlos, ou seja, a política está no sangue da família. Antes de entrar de cabeça nisso, ele foi policial federal e essa experiência, sem dúvida, virou a base para o discurso dele, sempre muito focado em segurança pública. Uma marca que ele carrega até hoje. Certo. E como foi que essa carreira política decolou? Olha, a chegada dele em Brasília não passou nem um pouco despercebida. Foi, na verdade, uma ascensão meteórica, um crescimento eleitoral explosivo que, muito rápido, colocou ele no centro do poder. E esse número aqui, ele fala por si só. 1.843.735 votos. É muita coisa. Em 2018, ele não só se reelegeu, ele quebrou um recorde. Virou o deputado federal mais votado da história do Brasil. Foi, talvez, a maior demonstração de força do bolsonarismo nas urnas até aquele momento. Olha só essa tabela. A evolução é impressionante. Em 2014, ele teve ali pouco mais de 82 mil votos. 4 anos depois, em 2018, ele explode para esse recorde histórico de quase 1.850.000. Aí, em 2022, tem uma queda sim, mas ainda assim, mais de 740 mil votos, o que mostra que ele tem uma base de eleitores muito, mas muito fiel. Tá, mas o que explica tanto voto? Basicamente a plataforma política dele. Ele defende pautas muito claras, redução da maioridade penal, é a favor do agronegócio, do porte de armas e contra o desarmamento. Ele propõe até criminalizar o comunismo, como o nazismo. Com esse discurso, ele se conectou diretamente com uma fatia do eleitorado que se sentia, digamos, esquecida pela política tradicional. Foi essa plataforma conservadora, focada em segurança e valores, a grande chave para essa ascensão toda. Só que essa ascensão não veio sozinha. Ela veio acompanhada de um rastro de controvérsias. A carreira dele é muito marcada por um estilo de confronto direto, com ataques a instituições, à imprensa e principalmente ao poder judiciário. E essa frase aqui talvez seja a mais famosa e com certeza a mais polêmica de todas. A ideia de que, para fechar o Supremo Tribunal Federal, a corte máxima do país, bastaria um soldado e um cabo, isso gerou uma crise institucional na hora. Ele até se desculpou depois, mas a frase pegou e virou um símbolo dessa retórica de confronto com o judiciário. Para a gente entender a próxima polêmica, é preciso lembrar o que foi o AI-5. Bom, o Ato Institucional número 5 foi o decreto mais duro da ditadura militar no Brasil. Ele basicamente dissolveu o Congresso, suspendeu direitos, intensificou a repressão e a censura. É um símbolo muito pesado da nossa história. Por isso, qualquer menção a ele hoje em dia é vista como um ataque à democracia. Pois é. E ele mencionou, em 2019, ele chegou a falar que um novo AI-5 seria uma possibilidade caso a esquerda se radicalizasse. A reação foi gigantesca e imediata, vindo de todos os lados da política. Acabou que ele teve que recuar, pedir desculpas de novo, o que só reforçou esse padrão de fazer declarações bem extremas. Teve também esse outro caso, em 2018, uma acusação de ameaça a uma jornalista. De um lado, a Procuradoria-Geral da República o denunciou, dizendo que ele enviou mensagens ameaçadoras, do outro, a defesa dele, que alegou que as mensagens eram forjadas, que não foi ele quem escreveu. E todo esse histórico de polêmicas e confrontos nos traz de volta para 2025. É agora que a gente vai juntar as peças e entender como essa trajetória toda culminou na denúncia que a gente viu lá no comecinho.
Essa linha do tempo aqui mostra como tudo aconteceu muito rápido. Olha só, em março ele tira uma licença do Congresso e se muda para os Estados Unidos falando em perseguição política. Chega julho e o governo americano anuncia tarifas contra produtos brasileiros e revoga vistos de ministros do STF. A resposta aqui no Brasil vem a jato. Em setembro, a PGR faz a denúncia formal e em novembro o Supremo aceita e ele vira réu oficialmente. Então, qual é o crime exatamente? A acusação é bem específica, coação no curso do processo. Traduzindo, a denúncia diz que ele usou de ameaça, no caso, ameaça de sanções internacionais, para tentar interferir, para pressionar o judiciário brasileiro em processos que envolviam o pai dele e outros aliados. E as consequências disso? Foram imediatas e bem pesadas. Primeiro, ele virou réu no Supremo. Segundo, teve contas bancárias e bens bloqueados pela Justiça. E talvez o mais grave para a carreira política dele. O próprio mandato de deputado está em risco, porque as faltas no Congresso, depois que a licença oficial acabou, podem levar à cassação. E com isso a gente chega no momento atual. Um cenário de completa incerteza. O futuro de um dos políticos mais votados da nossa história está literalmente nas mãos da Justiça e de um processo político que pode custar o mandato dele. Então, a grande questão que fica é: o que vem a seguir? Com o futuro político dele totalmente em aberto, o desfecho desse caso vai ser decisivo. E não só para ele, né? O que acontecer aqui, seja a perda do mandato ou uma condenação, vai criar um precedente importantíssimo sobre quais são os limites do poder político e desse embate entre os poderes na nossa democracia.